O anime começa com o nosso protagonista falando com a sua amiga de infância, e ela o pergunta o que ela tá olhando. E ele responde, não é problema você tar falando comigo já que todos os homens da turma estão todos caidinhos por ti, e ela responde sem se interessar falando que ela não liga pra isso. O cara fica feliz em ouvir isso, e de repente o dia fica escuro e todo mundo se pergunta o que tá acontecendo e de repente aparece um círculo mágico debaixo das cadeiras e o nosso prota percebe que é uma invocação para outro mundo e o maluco fica felizão já que é a segunda vez que ele é invocado para o mesmo mundo. E todo mundo se pergunta o que tá acontecendo, o nosso prota fala que é o outro mundo e fica feliz. E de repente eles veem coisas assustadoras, e todo mundo fica sem entender nada até eles pensam que é um tipo de filmagem. E o nosso prota fala que sente um poder mágico vindo deles, e eles veem as coisas vindo perto deles e eles começam a correr como se não tivesse o amanhã. Ele faz voar um demônio só com um dedo, a amiga dele fica sem entender nada já que ela achava que os dois iam jogar no Vasco. E eles correm para um lugar seguro, e aparecem uns soldados que estavam na guerra com os demônios. O negócio tava muito ruim, ali havia guerra em todo lugar. Vários soldados entram em guerra com os demônios, e eles se perguntam o que tá acontecendo, e o nosso prota sentia algo estranho naqueles demônios, ele sentiu uma maldical dentro daqueles demônios, e de seguida aparecem uns antigos amigos do nosso prota e ela fala para eles saírem daqui já ali era muito perigoso. E os antigos amigos do nosso prota mostram que também eles são brabos, eles mandam jogar no Vasco vários demônios e todo mundo ficam chocados ao ver tudo aquilo. E o nosso prota fica sem entender nada, de seguida eles chegam ao castelo do rei, e ele fala que eles são brabos invocado para salvar o mundo, e o rei fala que eles são os heróis que salvaram esse mundo. E eles ficam sem entender nada, e a rainha fala, que entende que estejam confusos, mas eles pedem apoio para eles. Eles falam que vamos ter que aceitar porque sem isso não teremos onde ficar, já que não estão no mesmo mundo que eles já habituaram. E ela fala que agradece a determinação deles, e que eles irão preparar aposentos deles para que eles possam dormir. Dia seguinte mostra eles treinando para que eles possam lutar na guerra que está por vir. E Elka ensina as meninas como usar magia, mas elas mostram ser muito fracas nisso, mas a amiga de infância do nosso prota é muito braba e consegue de cara. E o nosso prota fica surpreso ao ver aquilo, e de seguida ele decide dar um mole mas aparece a Elka falando que ele deve ir treinar, e o nosso prota fala que não precisa disso porque ele é brabo. Ela fala que ele irá à força, mesmo que ele vá com umas palmadas. O nosso prota fala que ela pode vir se quiser boas palmadas. E ela vem com tudo, e o nosso prota desvia e bate a bunda dela com a mão e ela fica toda corada, o maluco é brabo pra caralho. Com apenas essa palmada na bunda dela, ela percebe que é o antigo herói deste mundo, e ela fica tão feliz que fica toda apaixonada e ele fala que precisa de uma cadeira, e ela fica de 4 para que ele sente nela. Nesse anime só tem gente retardada mesmo. Ela fica tão feliz que até faz um coraçãozinho, e nosso prota chuta fora, e de repente aparece um negão blindado e pergunta o que tá acontecendo aqui, e ela fala que ele é o Setsu, que é o nome do nosso prota, e ele fica chocado ao ouvir isso, já que todos pensavam que ele tinha morrido numa batalha. E toda a equipe antiga dele fica toda feliz da vida por ele ter voltado e lhe perguntam como ele chegou aqui, e ele fala que isso não importa porque de qualquer jeito ele está de volta, e todo mundo dá a ele boas-vindas, e de repente ele fica sério, e lhe perguntam se há algo de errado, e eles vão fora para conversar melhor. E de novo perguntam a ele como voltou a este mundo, e eles falam que pelo ponto de vista deles, ele parecia ter sumido depois daquela batalha. E mostram um flashback com ele morreu, ele teve uma batalha com um amigo dele que se tornou vilão e eles lutam até a morte. E do resto ele só sabe que renasceu num outro mundo com mana e memória dele do passado, e foi invocado aqui de novo, e a Elka fala que não é princesa, mas não acha que essa invocação seja coincidência, e ele pergunta o que aconteceu com o amigo dele depois daquilo, e ele fala que sentiu mana dentro daquele monstro, e eles falam que buscaram por o amigo, como também por o Setsu, mas não tiveram sucesso nenhum, e eles falam que tem um mau pressentimento com tudo isso que tá acontecendo.
E o nosso negão blindado é chamado por um soldado dizendo que o rei tá precisando dele, e ele se pergunta o que tá acontecendo nesse mundo, e o rei fala que irá declarar guerra com os demônios, e o nosso negão blindado fala que isso é precipitado demais, e a princesa fala que os novos heróis convidados são a prova de tudo, que isso é uma guerra de vida ou morte, e todo mundo aplaude, e de seguida mostra a amiga de infância do Setsu treinando, e ele aparece perto dela e ele elogia ela, e ela fica sem graça com tudo aquilo. E o Setsu pergunta o que foi. E ela fala que esse treinamento é pra machucar, e ele responde se não consegue não precisa se forçar, e ela fala que vai ficar muito forte pra proteger ele, e ele fala que pensar muito não vai dar em nada e disse fará de tudo pra sobreviver nesse mundo. E de seguida eles se encontram Fira para bolar um plano de parar essa guerra sem sentido, e ele fala que irá acabar essa guerra estúpida pela segunda vez. Os amigos querem o acompanhar, mas ele fala que irá acabar a guerra, mas desta vez irá sozinho, e eles têm que ficar aqui para treinar os novos heróis. E eles ficam tristes por não o acompanharem nessa jornada, e ele fala que eles têm que ficar para montar um exército forte para se algo dar errado. Eles tentam argumentar, mas eles aceitam isso, e de seguida eles botam um plano de sair do castelo sem levantar suspeitas. E ele fala para eles se prepararem. Mais tarde amanhece e o castelo fica todo cercado de guardas, eles ativam um feitiço de invisibilidade para não serem pegos, e a Elka fala que vai tomar conta do guarda que tá fechando o caminho, e eles falam para parar e ela não ouve, e ela dá uma bela surra no guarda, e eles fecham ele numa caixa tipo uma bolacha, esses caras não vão pro seu mano. E a amiga de infância dele ouve isso tudo mas não liga, e eles chegam ao porão onde eles estavam procurando e eles encontram a espada sagrada dele. E o cara fica felizão ao ver que a espada dele está intacta, e eles falam que não tem muito tempo, porque os guardas estão lá fora esperando por eles. O negão blindado fala que vai ganhar tempo para que ele possa fugir. E ele pega a Elka com ele para servir de escudo. Mais tarde ele se despede e todos falando até breve, e a Elka fala que vai tentar ganhar tempo até ele retornar, e de seguida vem a amiga de infância dele correndo, e ela o pergunta onde ele está indo, e ele fala que na verdade é a segunda vez que ele é invocado para este mundo, e ela fica indignada, e ela fala que vai com ele para qualquer lugar, e ela fala que promete ser útil, e ele fala que precisa fazer isso sozinho, e ela insiste mas ele fala que sozinho porque não quer que ele fique em perigo, e ele a pergunta se ela entende, e ela dá um abraço nele, e de seguida ela faz um corte de cabelo como fogo mais o vento e o nosso prota fica surpreso ao ver aquilo. O nosso prota fica um galã, tipo o Justin Bieber, e ela fala que promete dar o máximo dela a hora ficar forte, e ele dá um cascudinho na testa dela, e ela fala por que isso, e ele disse que queria ver se ela conseguiriam desviar daquilo. E o episódio acaba. Manos, obrigado por ter assistido até ao final. Antes de tudo deixa o like e se subscreva no canal para não perder mais conteúdos, e nos ajude a bater a meta de 10.000 inscritos. E de lembrar que eu faço 3 vídeos por semana. Cricket Animes falou!